Meu nome é Ramon Rosa, eu sou profissional de mercado da área financeira, trabalho em bancos e consultorias desde 2000, início dos anos 2000, tá certo? E o pedido solicitado aqui foi que falássemos um pouco sobre finanças, né? E assim, como o tema ele é bastante abrangente, eu optei por falar sobre fluxo de caixa, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Fluxo de caixa, ele impacta o dia a dia de qualquer ente ou entidade, né? Seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá certo? Se a gente entender como funciona um fluxo de caixa doméstico, que é o mais simples possível, a gente vai entender a dinâmica e a complexidade de um fluxo de caixa da pessoa jurídica, tá? Então vamos lá. O que impacta um fluxo de caixa de uma pessoa física? A gente pode falar de uma pessoa isoladamente, ou podemos falar também das famílias, né? O fluxo de recursos de uma família. Vamos exemplificar como sendo uma família, tá? Então, a família tem lá, sei lá, 4, 5 integrantes, o pai, a mãe, e os filhos, né? Ou pai, pai, ou mãe, mãe, enfim, as famílias hoje em dia elas são organizadas de uma forma não tradicional, tá? Vamos partir do pressuposto que essa família tenha um integrante, tenham 5 integrantes, ok? Então, desses 5 integrantes, 2 deles geram recurso financeiro para a empresa, tá? Para a empresa não, para para a família, para as pessoas ali que integram esse núcleo familiar. Então, as pessoas ou trabalham fora ou têm uma atividade profissional liberal ou prestador de serviço, enfim, professor de aula de matemática, de inglês, um artesão, um artista plástico que não tem empresa constituída, enfim, qualquer tipo de atividade que gere recurso financeiro para essa família, tá? Então, a gente deve especificar as entradas, né? Notadamente o salário, honorários, bônus, férias, PLR, que são a participação no lucro e resultados, e venda de ativos, né? O que são as vendas de ativos, né, da família? Hoje em dia as famílias usam um aplicativo aí comumente conhecido que é a OLX. O pessoal compra, vende item usado, compra item novo, usado, enfim. A venda de uma bicicleta, a venda de um skate, a venda de um veículo, a venda de uma casa, a venda de videogame. Então, tudo isso foi dinheiro que deu entrada no fluxo de caixa dessa família, né, de alguma forma, seja ele pelo salário, pelo honorário, né, ou dinheiro recebido de férias, bônus, etc. E ele foi adquirido um bem, né, seja um videogame, um skate, uma bicicleta. A partir do momento que esse item ele é vendido, esse recurso ele volta, né, para a entrada de fluxo de caixa. Então, notem só que ele saiu, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, quando ele entrou, o valor dele era X, e quando ele foi vendido como usado, o valor dele era X menos Y. Né? Normalmente, é isso que ocorre. O valor de venda como usado, ele é menor. Mas, enfim, é uma entrada. Isso também a gente deve considerar no fluxo de caixa, tá certo? Do outro lado, a gente deve contabilizar as despesas. Então, eu elenquei aqui 4 itens, né? Quatro círculos, que são
Os itens principais de gasto das famílias, né, notadamente aluguel e financiamento imobiliário, são os itens de maior impacto nesse fluxo de caixa. Tá? Logo em seguida, a gente tem alimentação e transporte. Depois a gente tem estudos e cursos, né? Seja faculdade, aula de inglês, de espanhol, de alemão, curso de robótica, enfim, qualquer tipo de curso ele é considerado aqui nesse item. No item alimentação e transporte, a mesma coisa. A gente considera a despesa de transporte, seja ele público, né? Ônibus, metrô, trem. Hoje em dia também tem Uber, 99, esses aplicativos de locomoção, né, que substituem o táxi tradicional. Tá? Isso também a gente deve contabilizar. Isso tem um forte impacto no fluxo de caixa das famílias. Né? Considerando o preço dos combustíveis no nosso país, a gente pode lançar também nessa questão de transporte a despesa de combustível do veículo, do automóvel, da motocicleta, enfim, tudo aquilo que é utilizado para a locomoção da família, a gente deve colocar aqui dentro. Ah, e o seguro, né? Assim, seguro do veículo. Podemos colocar aqui? Podemos também, mas essa planilha de fluxo de caixa é elaborada conforme a conveniência, né, e o conhecimento de cada pessoa que lida com isso no dia a dia. Então você pode lançar ali dentro de transporte mesmo, né? Ou habilitar uma outra subconta no item transporte. Não tem problema nenhum. Né? Planilha de Excel é muito usada para elaborar esse controle de fluxo de caixa. Então, quanto mais discriminado você tiver, né, mais subcontas, né, você terá mais controle sobre as suas despesas, sobre a finalidade, né, do gasto. Né? Para onde foi o seu recurso. Né? Então, ele deu a entrada e deu a saída. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Né? Temos também um outro item que é saúde e higiene. Então, item muito importante também, ainda mais nessa época de pandemia e tudo mais, esse gasto, notadamente, ele tende a se elevar nesse período, né? Normalmente, sim. Ah, a despesa de convênio, posso colocar aqui também? Pode, como eu falei no item anterior, você pode lançar ali como saúde e higiene, mas também você pode abrir uma subconta para esse tipo de despesa, né? Compondo uma conta maior que seria a conta saúde, tá certo? Enfim, essa é a dinâmica de lançamento dentro de um fluxo de caixa de pessoa física, né, para uma família. Então notem que a gente na parte de cima a gente lança os valores, nós lançamos os valores que entram, são os recursos positivos, e na parte de baixo os recursos negativos, tá? Uma conta que eu não destaquei aqui, mesmo porque não faz parte da cultura do brasileiro poupar, né, para longo prazo. Então a gente tem esse gapzinho em relação aos demais países. A nossa população ela não tem a cultura de poupar recursos, né? Deveríamos ter. Muitas pessoas não pensam em previdência privada para longo prazo, ou até mesmo uma reserva para fazer um complemento para longo prazo. Contam com o auxílio do INSS, do governo federal, o que é, nas atuais circunstâncias, não é um tanto temerário. O ideal seria todas as famílias terem uma reserva para que no futuro tenham conforto de
e poder viver com tranquilidade, tá? Então essa conta poderia estar lançada ali não como uma despesa efetiva, mas como uma saída de recurso, né? Ali ao lado de estudos, logo abaixo de estudos e cursos, ou mais ao final dessa compilação dentro de uma planilha de fluxo de caixa, dinheiro destinado à reserva financeira. Pode discriminar como poupança, itens, aplicações de renda fixa, renda variável, né? Previdência privada, enfim, tudo que for uma reserva para ser utilizado no futuro, esse futuro pode ser de curto ou de longo prazo, você deve lançar ali também. Então, a reserva está sendo realizada. Isso é o ideal. Está discriminado. Tá? Quando uma coisa que muita gente não nota, né, mesmo porque não faz esse tipo de controle, é saber quanto tem gasto, né? Quanto eu estou gastando? Ah, eu ganho muito bem, eu não preciso fazer esse tipo de controle. Bom, se sobra dinheiro dentro desse fluxo de caixa, as receitas são maiores que as despesas, então a gente denomina esse fluxo de caixa ele como sendo superavitário. Se ocorre ao contrário, sendo que esse fluxo é negativo, ou seja, as entradas de recursos, sejam salários, honorários, bônus, venda de ativos, seja menor do que as despesas do período, esse fluxo de caixa é denominado como deficitário. Né? Nesse sentido, o importante é saber administrar esse tipo de situação. Notadamente, o fluxo de caixa superavitário, as pessoas vão ter uma maior reserva lá no finalzinho da planilha, onde eu citei poupança, renda fixa e renda variável, ou até previdência privada, elas terão maiores recursos ali. Só que como o dinheiro ele tem sobrado, né? O fato que o fluxo de caixa é superavitário, muitas vezes as empresas, vamos falar de pessoa física nesse momento, as pessoas físicas não têm uma visão de administrar isso com rigor, né? Ah, estou guardando dinheiro, estou juntando, tenho ali na poupança e tal. Não faz não realizam uma administração desse recurso com foco na rentabilidade, seja de curto ou de longo prazo, pelo fato de estar confortável, tá? E tudo aquilo que a gente ouve de zona de conforto realmente é verdade. Quanto mais conforto tiver, a gestão vai ficando à mercê desse conforto. Então, ainda que haja uma folga de caixa, uma sobra, não devemos pautar a administração, a gestão dessa sobra pelo conforto do dia a dia. Tá? Porque lá no futuro, a gente vai colher o fruto disso tudo que está sendo realizado neste momento. Ok? Então, assim, eu passei de forma geral como funciona o fluxo de caixa de uma família e eu gostaria de, na sequência, antes de falar de um último item que é importante também, a gente vai passar para a pessoa jurídica, eu gostaria de tratar sobre a variação desses campos aqui, né? A variação percentual, a representatividade. E muitas vezes a pessoa recebe um salário mediano, só que o bônus é muito maior. Então ela tem que saber administrar a, vamos dizer assim, a constância desse fluxo de caixa. Tá? Vamos determinar como sendo a constância. Então, se há um salário fixo, ela é uma entrada considerada em tese, e até que não ocorra nenhum evento que inviabilize o recebimento desse salário, esse salário ele é dado como fixo mês a mês. O bônus
E PLR ele é pautado em resultado dos negócios realizados sobre a atividade da relação empregado-empregador, ok? Então, assim, a constância a gente observa em relação ao salário. Em relação a bônus e PLR, é possível realizar previsão, assim como honorários, né? O que determinam a previsão de honorários, né? Determina o histórico, a demanda de mercado, enfim. Psicólogo, né? Psicólogo recebe honorários, dentistas recebem honorários, advogados recebem honorários. Então, esse fluxo, né, histórico, normalmente, ele tem uma previsibilidade maior. Claro que, em tempos de pandemia, muitas vezes os dentistas e os psicólogos não vão receber tantas visitas, né, tanta demanda de consulta, assim como advogados. Nesse momento, o advogado, hoje em dia, ele inclusive pode trabalhar de forma virtual. Ah, professor, mas o psicólogo também. Sim, o psicólogo também, né? Mas o dentista já não. Não é verdade? Não tem como tratar uma dor de dente via videoconferência. Então, alguns serviços, né, alguns profissionais liberais realmente serão impactados mais fortemente do que outros. E isso vai impactar a entrada de recurso desse fluxo de caixa. Tá certo? Então a gente precisa determinar a representatividade de cada conta de entrada, né? Assim como a sua constância, né? Qual a frequência desse fluxo? Por exemplo, bônus e PLR, normalmente eles ocorrem 2 vezes ao ano. Venda de ativos já é um evento não recorrente. Então você tem alguma coisa para vender, você vai vender, mas aquilo muito provavelmente pode não acontecer de novo, a não ser que você tenha outros bens, né, para serem vendidos, né? Da mesma forma, na parte de baixo, que são os gastos e despesas, a gente deve determinar a constância desse fluxo de caixa, tá? Vai pagar o aluguel? Vai pagar todo mês? Vai, né? Muito provavelmente sim. Despesa de energia, condomínio, água, internet, telefone, qual que é a constância disso, né? E determinar isso ao longo do tempo, tá? Para ter uma previsibilidade de quanto você vai precisar de recursos para poder realizar esses pagamentos, tá certo? Assim como faculdades, cursos de línguas, convênios médicos, né? Aqui eu não coloquei o lazer, que o lazer nesse momento está um pouco prejudicado, a gente sabe muito bem por quê, né? Mas vamos enfrentando a situação. Vamos passar aqui agora para o fluxo de caixa para a pessoa jurídica. Ainda assim, falar sobre índice de inflação. Eu coloquei esse componente aqui, porque muitas vezes nem todo mundo tem conhecimento, ouve falar no noticiário, né? Na Band News, na Globo News, Jornal Nacional, o pessoal lá falando na CNN, Jovem Pan, o IPCA subiu, o IPCA desceu, deu negativo e tal, mas não sabe do que se trata. Enfim, o IPCA está aqui, é o índice de inflação, índice de preço ao consumidor amplo. Quem divulga, né, quem elabora o cálculo do IPCA é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, mensalmente, ele faz lançamento dos dados de IPCA referente ao período imediatamente anterior, ao mês anterior. Tá certo? Eu não vou me lembrar exatamente do dia, mas ele, se eu não me engano, ele divulga até o dia 16 do mês o IPCA do mês anterior. Acredito que seja isso. Na tela seguinte, a gente tem os itens que estão inseridos, né? Os itens que o IBGE utiliza
para realizar a mensuração da inflação do período. Então, a gente tem ali, ó, alimentação e bebidas, transportes, habitação, na coluna da esquerda. Na coluna da direita, a gente tem o peso do percentual de gasto. Então, cada conta ali tem um percentual diferente, tá? Então, a gente pode observar que alimentação e bebidas tem a maior representatividade na composição de cálculo do IPCA, seguido ali de transportes, habitação, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais, vestuário, comunicação, artigos de residência e educação, tá? Ali totalizando 100%. Cada componente ali em ordem decrescente de participação percentual de 23% até 4%. Ah, professor, mas, vixe, eu estava vendo aqui em casa, eu montei essa planilha e lá em casa a gente gasta em habitação, a gente gasta 20%, né? Enquanto que alimentação e bebidas a gente gasta 15%. Então, isso é relativo, né? Isso, isso dado pelo IBGE, realizado através de estudos, né? Sendo que a maioria da população brasileira utiliza-se de gastos nessa proporção, tá certo? Para quando a gente olha para dentro da família, da nossa família, a média não vai bater com a questão do IPCA. Isso é normal, tá certo? Mas aqui está destacado para vocês notarem a relevância, né, de cada item lançado pelo IPCA e saber como que esse cálculo é realizado. Vocês podem realizar essa busca lá no próprio site do IBGE. Lá vai ter toda a série histórica, projeção futura e tudo mais. Tá certo? Agora sim, vamos passar para o fluxo de caixa de pessoa jurídica. Tá? Assim como em casa, é a mesma estrutura. O que é positivo, tá? A gente pode lançar por cima e o que é negativo vai estar logo abaixo, né? Só que tem a diferença, né? Aqui nós estamos administrando uma empresa. Então a gente vai lançar na parte do fluxo positivo receitas de vendas, né? Que são as vendas de produtos fabricados ou distribuídos, né? Porque muitas vezes a empresa não fabrica um produto, ela apenas comercializa. Então ela compra o produto pronto e o vende com um percentual em cima do preço adquirido. Tá? É o comércio, tá certo? Não é a industrialização. A gente tem a questão também de tributos recuperados, tá? Ô, professor, explica isso de direito para a gente. Bom, os tributos recuperados são tributos já pagos, né, pela empresa, em que em algum momento, ou por alguma alteração da legislação, ela obteve um benefício fiscal, né, seja por decisão administrativa ou judicial, no qual aquele tributo que já foi pago ele pode ser compensado com tributos a pagar no futuro. Então, não é uma entrada direta de fluxo de dinheiro, mas é um dinheiro que deixa de ser gasto. Então, ele deve ser considerado nesse fluxo de caixa. Tá? A gente tem aqui receita financeira e receita não operacional. A receita financeira é a receita oriunda das aplicações da empresa, né? Então, a empresa realizou a aplicação financeira das sobras do fluxo de caixa, ela vai obter rentabilidade sobre isso, né? Essa rentabilidade desse dinheiro que está aplicado deve ser contabilizado como entrada no fluxo de caixa. Temos também a receita de prestação de serviço. Então, a empresa está prestando o serviço, né? Além de vender o seu produto e recebeu recurso financeiro pelo serviço prestado. Deve ser contabilizado como entrada no fluxo de caixa, tá certo? Na parte de baixo, o que a gente tem ali?
Fornecedores, né? A empresa deve pagar os fornecedores. Quem são os fornecedores da empresa? Todos aqueles que, de alguma forma, entregam mercadorias ou serviços para a empresa com promessa de pagamento futuro. Bom, vamos lá então. Vamos exemplificar aqui. Nesse caso, uma empresa que industrializa colchões, né? Tem uma grande empresa aqui na região de São José do Rio Preto. Quem pode ser considerado um fornecedor dessa empresa, né? Aqui, nesse exemplo, a gente pode considerar o fornecedor de espuma, o fornecedor de tecido, né? O transportador, a empresa de distribuição de energia elétrica, né? Energia, nesse caso, é o insumo que está sendo aplicado na industrialização do produto. Então, CPFL, né? Ou outra companhia, ela é considerada como fornecedor dessa empresa, tá certo? Tributos novamente. Por que tributos aqui embaixo? Porque a atividade empresarial requer pagamento de tributos, seja pela industrialização, pela venda ou por auferir lucros. Então, a empresa produziu, né, e vendeu, paga tributo. Ela importou matéria-prima, ela vai pagar tributo. Ela obteve lucro, né, sobre o resultado dessa venda, ela vai pagar o tributo. Ela industrializou, vai pagar também. Então, o tributo é devido conforme o fato gerador, né, que a companhia realiza. Salários e encargos. Os funcionários ali que trabalham também geram uma despesa para a empresa, né? E, de acordo com a nossa legislação, essa despesa não é pequena, ela é bastante alta, inclusive. Não pelo salário pago em si, mas pelos penduricalhos ali em que o governo exige que os empresários tenham que arcar ali com a atividade empresarial. Contratou o funcionário por necessidade do negócio, vai ter que pagar o salário, obviamente, e vai ter que pagar tributos sobre o salário desse empregado, tá certo? Empréstimos e financiamentos também estão aqui, ó, empréstimos e financiamentos bancários. Então, empréstimos normalmente a gente denomina os recursos utilizados no dia a dia para capital de giro, né, para a administração do fluxo de caixa. E os financiamentos são todas as linhas de crédito utilizadas para aquisição de máquinas e equipamentos, né, seja a máquina de costura, seja a máquina, a estufa, enfim, qualquer máquina que é adquirida através de financiamento bancário, a gente deve lançar o pagamento da parcela aqui nesse fluxo de caixa. É bom a gente diferenciar empréstimo de financiamento para saber a fonte específica do recurso. Então, financiamento, muitas vezes a empresa se utiliza de leasing ou de Finame, né? Finame, linha de Finame do BNDES, tá certo? Da mesma forma que o fluxo de caixa da pessoa física, da pessoa jurídica, ele também é considerado superavitário ou deficitário, conforme o resultado da receita versus gastos, despesas, tá? Nesse caso, quando há superávit, o desafio é semelhante, né, ao da pessoa física. Só que quando a gente fala de família, nós estamos falando normalmente do nosso próprio dinheiro. Então, sabe aquela história de em casa de ferreiro o espeto é de pau? É mais ou menos isso. Então, quando o empresário lida com o recurso da empresa, né, o gestor, né, o gerente financeiro, ele lida com o recurso da empresa, tem que ter o maior zelo, porque o recurso não é dele, é da empresa, né? Então, a empresa ela administra a vida dela própria, né? O gestor vai ter que administrar essa vida, esse fluxo, né? Esse coração batendo, que é o fluxo de caixa, dia a dia, semana a semana, mês a mês, né? Projeção
nessa frequência anual e por aí vai. E pautar nessa gestão que dependem desse fluxo os fornecedores, os empregados, né, os bancos, enfim, toda essa cadeia, né, os clientes. Então, toda essa cadeia que envolve o fluxo de caixa, ela tem que ser bem administrada, né? Então, essa receita, normalmente, quando a gente fala de um gestor financeiro, normalmente ele administra muito melhor o recurso de uma empresa do que o dele próprio. Normalmente isso acontece. Tá? Então, ali, e outra coisa, né? Quando a gente fala de fluxo de caixa da empresa, o recurso financeiro aplicado em bancos e em corretoras, ele tem que estar casado com o fluxo de pagamento. Ou seja, ele tem que ter liquidez. Então, se a empresa precisa de dinheiro para daqui uma semana, ela tem a reserva? Ok. Não tem a reserva, tem que buscar esse recurso no mercado. Se o fluxo de caixa é superavitário, ela tem esse recurso já disponível. Só que as aplicações financeiras devem ter prazo de vencimento aderente ao fluxo de despesa e de gasto. Então, nada adianta eu ter uma aplicação em CDB de recurso da empresa do fluxo de caixa, que negociou com o gerente do banco, que vai ter uma remuneração de 125% do CDI, com prazo de vencimento para daqui um ano, sendo que as obrigações vão ter início para daqui 3 meses. Então, não guarda a relação de prazo nesse sentido, né? O que deve ser observado. Então, os prazos de aplicações devem guardar prazos aderentes ao fluxo das despesas, ok? Ah, professor, e tem um amigo meu que falou que vai investir o dinheiro da empresa em renda variável. O que é renda variável, né, gente? Renda variável são ações, opções, né? É um mercado de capital brasileiro. E ele é pautado pela variação de mercado. Então, se eu coloco um recurso financeiro em renda variável, o próprio nome dele já diz, não é garantido, a renda é variável. Então, muitas vezes está sujeito à oscilação do mercado. E como a gente viu, a gente tem ouvido falar bastante, e no início da pandemia, a Bolsa de Valores caiu substancialmente. O dólar subiu bastante. Então, o dólar teve uma elevação e a Bolsa de Valores uma queda. Imagine se o recurso de uma empresa tivesse sido aplicado um pouco antes do início da pandemia, né, em renda variável. Um exemplo hipotético ali, 100 reais aplicado ali logo no início. Logo na sequência, esse valor já não teria mais esse valor de aplicação inicial de 100 reais. Já estaria reduzido para aproximadamente 60 reais, que foi a queda que teve, né, na Bolsa de Valores. Hoje recuperou? Recuperou sim, mas ainda não recuperou o valor da época, né, pré-pandemia. A Bolsa oscilava em torno de 115 mil pontos, chegou a atingir 119 mil pontos, e hoje ela está na casa dos 90, 95 mil. Então ainda há um gap a ser recuperado. Então, o recurso que foi aplicado naquela época, ele não recuperou. Imagine você tendo que administrar o caixa da empresa, né, de uma empresa, aplicar recurso em renda variável. E você precisa do dinheiro, né, nesse momento. Não tem outra reserva com maior liquidez. Não é o ideal aplicar recurso de PJ em renda variável. O ideal é aplicar em renda fixa, tá certo? Fundos de investimento, CDBs e por aí vai. Poupança também não deve ser aplicado, porque a poupança para a pessoa jurídica incide o tributo imposto de renda. Apenas na pessoa física que não. Tá? No outro espectro, que é o espectro deficitário, a empresa tem receitas, né? A parte de cima, que é azul, ela tem receitas menor do que as próprias despesas.
Muitas vezes isso aconteceu com o efeito da pandemia. As empresas deixaram de faturar o que vinham faturando e essa redução atingiu ali cada segmento de forma diferente, mas todos com certa redução. 10, 20, 30, 50, até 60% de redução de faturamento das atividades eu tenho visto. Há casos contrários em que as empresas estão faturando muito mais, né? É o caso de algumas empresas ligadas ao setor de saúde, produção de itens básicos para a saúde, álcool gel, né, indústrias farmacêuticas, enfim. Esse pessoal agora, nesse momento, está nadando de braçada, o faturamento aumentou bastante. Mas, de maneira geral, não foi o que aconteceu. Então, como se administra um fluxo de caixa deficitário? Né? Primeiramente, deve-se elaborar a projeção de fluxo de caixa. Até quando que isso pode perdurar? Eu tenho recurso próprio para colocar no caixa da empresa para fazer frente às despesas necessárias, né? Não, não tenho. Eu tenho como obter recurso com terceiros e ainda, né? Recursos de terceiros, eu tenho dois tipos de recursos de terceiros. Eu tenho recursos não onerosos e os onerosos. Os não onerosos são os recursos de terceiros financiados pela própria atividade, ou seja, junto aos fornecedores, que são aqueles que não vão cobrar juros normalmente na atividade negocial. Você vai pedir uma dilação de prazo, né? Se você costuma pagar com 30, vai pedir para pagar para 60, para 90, enfim, vai de acordo com o interesse negocial e com a possibilidade disso ser realizado. Tá? Então, isso é uma forma de financiar o fluxo de caixa com recurso de terceiro não oneroso, solicitando prazo aos fornecedores. Outra forma, caso ainda a necessidade persista, seja a obtenção de empréstimo junto a instituições financeiras, os bancos, né? As empresas de mútuo, enfim. Qualquer uma dessas instituições que possam, que a empresa já tenha cadastro, limite de crédito habilitado, possa fazer uma avaliação da necessidade junto ao empresário, ao gestor financeiro, para fornecer suprir essa necessidade de caixa momentânea, ok? Mas isso tudo tem que ser baseado em estudo prévio, né? Projeção de fluxo de caixa, perspectiva de manutenção do faturamento, de elevação, enfim, por aí vai. Dentro do espectro de necessidade de caixa, os bancos utilizam várias linhas de crédito, né? Seja um capital de giro, de longo prazo, que são aquelas linhas que as empresas pagam acima de um ano, né? Parcelado em 24, 36, 48, diretamente com o banco ou por intermédio deles com recurso do BNDES. Né? E tem as linhas de curto prazo, que muitas vezes os bancos utilizam ali junto aos clientes, que é a antecipação dos recebíveis, né? Desconto de títulos, antecipação da agenda de cartão, conta garantida. Às vezes essa linha de conta garantida pode contar com garantia de um imóvel, e nesses momentos em que os faturamentos se reduzem, muitas vezes as empresas não têm papéis para vincular como garantia dos empréstimos ou antecipar. Então, se o faturamento reduziu 50%, a carteira dela de recebíveis também vai estar reduzida. Então, muitas vezes, há uma possibilidade de inserir um imóvel como garantia, ou um veículo quitado, um caminhão, penhor de matéria-prima, enfim. Cada caso é um caso, cada instituição financeira trata essa questão de garantia de forma diferente, certo? E por último aqui, falar rapidamente sobre a nossa era, né? A era que a gente vive agora, que é a época de pandemia do coronavírus. Então, costumo brincar com a turma que AC/DC é uma banda que eu gosto muito, né? De verdade.
mas aqui se aplica ao nosso dia a dia, esse trocadilho, vamos dizer assim. É antes do corona e depois do corona, né? Como serão os negócios, né, a partir de agora? Então, pelo que eu tenho observado, pelo que eu tenho lido bastante, nosso dia a dia vai ser impactado muito pelo perigo de contágio, pelo perigo de contágio, pela transformação digital. Então, todas aquelas empresas que tiveram negócios migrados para a plataforma digital antes desse período de pandemia saíram na frente. Então, hoje, atualmente, todas as outras empresas, para subsistir no nosso país, digo no mundo, né, não só aqui, essa pandemia mundial, o pessoal está tendo que se reinventar com relação a aplicativo, plataforma digital, né, vendas online. Então, a atividade empresarial está migrando para esse meio, definitivamente. Então, já não era mais uma questão de, eu tenho um e-commerce, eu vendo através de um marketplace, não. Não era uma vontade, né, um gestor que almejava participar desse nicho de mercado. Não, hoje é uma necessidade. Então, você quer estar no mercado, você tem que estar lá. Tem que ter o delivery, não tem jeito. Eu estava hoje lendo sobre uma matéria que os restaurantes que tinham self-service hoje viraram marmitaria. Por quê? Tem que vender, né? Tem que vender, e a venda pode ser online, inclusive, mas as marmitas são entregues. As pessoas não estão indo mais aos locais fazerem o seu prato. Isso é público notório. Então, o restaurante está tendo que se reinventar. Os hotéis, né? Estava lendo sobre a CVC, que é a companhia de turismo que teve redução drástica de patrimônio em função do impacto que teve nos negócios. O gestor, né, está reinventando, porque eles, inclusive, tem uma rede de hotéis de luxo, né, na qual hoje está totalmente vazio, não tem ninguém, está deserto. Então, eles estão, junto às organizações de saúde, estabelecendo protocolos de higiene, prevenção, de forma que possa voltar a receber as pessoas lá. Então, por isso que eu digo, hoje, quem vai sair na frente? Quem estiver pensando em proteção da saúde e estiver pensando nos meios digitais de comunicação, de venda e de interação com os clientes. Então, são duas pautas importantíssimas. São as atividades, né, as questões que trarão diferencial, quebrarão o paradigma do negócio para que possam se manter no mercado. Não há como a gente voltar atrás. Então, a gente tem que olhar para frente a partir de agora. Mudou mesmo. Tá certo, gente? Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do conhecimento, transmitir um pouco, ainda que sucinto, né? Tendo dado um norteador para vocês. Quem quiser pode acessar a plataforma do PIS para enviar dúvidas, né? Eles encaminham para mim, eu posso responder sem problema. Eles têm meus contatos, podem passar, eu respondo para vocês, tá? E o pessoal pediu para eu transmitir um recadinho aqui, ó. Pediram para vocês se inscreverem no canal do PIS, né? Deixar o like e algum comentário, se for o caso, né? Respondendo a um feedback que tem lá dentro, tá certo? Obrigado, até a próxima.